E aí, Kikikils? Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando especificamente sobre standards. E o que são os standards, né? São os 16 mínimos que nós precisamos entregar como exec para os nossos consumidores para que eles tenham uma experiência completa. E aí, por que eles existem? Porque eles fazem parte do nosso modelo de desenvolvimento de liderança. E eles existem justamente para que a gente possa garantir que o nosso EP passe por um flow, que ele passe aí por um momento ali de desenvolvimento para que ele, de fato, desenvolva as qualidades de liderança que nós hoje, como a ESEC, tentamos e trabalhamos para desenvolver nos nossos EPs. Então, como que acontece? O EP, primeiro ele passa pela entrega dos standards, e aí quando ele tem os standards entregues e realmente preenchidos, a gente está permitindo com que esse EP passe pela jornada externa da organização, uma jornada externa do intercâmbio dele, e aí ele é permitido passar por uma jornada interna de reflexão a respeito de quem ele é, dos valores, a respeito do seu próprio perfil de liderança, e aí sim ele vai estar preparado, ele vai estar em um ambiente desafiador que vai prover para ele o desenvolvimento das 4 habilidades de liderança que hoje nós temos dentro da organização. Então, a entrega dos standards é o primeiro passo para que a gente possa garantir que os nossos EPs vão estar desenvolvendo liderança, que é o nosso objetivo aqui, certo? Então, primeira coisa, primeiro alinhamento, a gente precisa entregar standards se o que a gente quer é desenvolver liderança. Então, são coisas que são completamente conectadas e que uma coisa não acontece se a outra não acontecer. Primeiro alinhamento, check. Depois, dentro dos 16 standards, tem 12 deles são de responsabilidade da host entity, ou seja, a entidade que vai estar recebendo. Quando a gente olha pela responsabilidade, é porque é uma responsabilidade final, mas nós, como a ICX e também o OGX, as duas partes, como a exec, somos responsáveis por entregar todos os standards, cada um com um peso maior ou menor e com momentos mais específicos, dependendo da timeline em que isso vai ser entregue. Beleza? Mas aí, se a gente for olhar pela nossa responsabilidade, pelo que de fato são os standards, nós temos 12 standards que devemos entregar e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é Division Work Permit, que fala sobre, basicamente, se nós providenciamos, e se a gente proveu a ele, todos os documentos que são necessários para que ele tenha o visto para poder realizar o intercâmbio dele no nosso país. Então, basicamente, não fala nada de que a ESEC tenha que tirar o visto para ele, não fala nada de que nós devemos providenciar, mas que nós devemos providenciar os documentos necessários para que ele consiga esse visto. Depois tem 2 standards que vêm logo depois, que estão na parte de desenvolvimento, que são standards de responsabilidade de OGX, que tem o Personal Goal Setting, então é quando eles fazem junto com o EP as expectativas e os objetivos do EP para a realização do intercâmbio, e o Outgoing Preparation, que é basicamente o seminário de preparação e fala sobre convidar o EP para um seminário de preparação antes de ele viajar para a experiência. Aí a gente vem para um próximo standard que fala sobre Expectation Setting. E aí ele fala basicamente se a sua host entity, ou seja, o lado ICX dessa relação, preparou você para o destino onde você estava indo. Então, essa parte muito importante de entregar uma IPS online muito bem definida, de a gente entregar todos os alinhamentos e expectativas antes, com booklets, com conversas. E também na parte da IPS é outro touchpoint muito importante para que você consiga entregar todos os alinhamentos, para fazer todos os alinhamentos da cidade, de logística, etc., para que o EP esteja preparado para poder viver aquela experiência de intercâmbio na sua cidade. Depois a gente tem o Arrival Pickup, e é o que fala sobre isso. Se a organização do pickup foi feita foi comunicada antes de você chegar e se essa comunicação foi preenchida, se o pickup foi de acordo com aquilo que tinha sido definido, que tinha sido alinhado por parte da IESEC. Então, basicamente, pergunta se a gente realmente alinhou, se a gente falou sobre como seria esse recebimento, como seria esse pickup e se foi de acordo com o que a gente tinha alinhado. Depois a gente tem um outro standard que fala sobre o First Day of Work, que é o standard número 13, que aí ele fala sobre, pergunta se alguém da ESEC, alguém que representasse a ESEC esteve no seu primeiro dia de trabalho. Então, basicamente isso, se alguém da ESEC esteve te acompanhando no seu primeiro dia de trabalho, na sua ONG ou na organização, no seu parceiro em que você está realizando o seu projeto, o seu GV. Então, é basicamente isso e é algo também que deve ser muito bem alinhado. E lembrando que o primeiro dia de trabalho também é um momento incrível para você fazer vários tipos de alinhamentos entre a EP e as organizações. Beleza? Depois a gente vem para o próximo standard, que é sobre duração. Nós temos um período mínimo de 6 semanas para o intercâmbio da ESEC, para o intercâmbio
da nossa organização. Então, se o EP está realizando 5 semanas, ele está indo contra os mínimos que nós temos de intercâmbio, ele está indo contra a nossa organização e o nosso compêndio, e isso é um intercâmbio que não é legal. Então, não deve ser entregue nenhum tipo de intercâmbio com menos de 6 semanas, isso é um mínimo que a gente deve entregar, e essa é a pergunta na survey, se o seu intercâmbio teve uma duração mínima de 6 semanas. Beleza? Então, a gente passa para o próximo standard que fala sobre working hours, e hoje, como GV, nós falamos sobre mínimo de 25 horas semanais. Então, também não é possível que nós entregamos uma experiência de desenvolvimento para esses EPs, uma experiência de intercâmbio com menos de 25 horas semanais, que esse é o mínimo também previsto em compêndio, também previsto nos nossos standards, que precisa ser entregue. As 25 horas precisam ser todos os dias da semana? Não necessariamente. Alguns escritórios trabalham com têm uma jornada de trabalho de segunda até quinta-feira, e eles dividem a jornada de trabalho nesses dias, nesses 4 dias da semana, para que ele trabalhe as 25 horas. E esse que é o mínimo, é isso que fala nos nossos standards. Então é algo que sim é maleável para a organização, mas 25 horas semanais mínimas é algo que a gente não pode deixar de entregar. Depois a gente fala sobre o nosso seguro, insurance, então é uma responsabilidade de OGX, mas nós, como ICEX, também temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa para auditoria e de ter certeza que os nossos EPs estão vindo com todos os documentos necessários para que eles realizem uma experiência de intercâmbio aqui. Por mais que seja uma responsabilidade final de OGX, também é algo que a gente precisa garantir, e a gente tem a nossa parceira SSCard para garantir que eles tenham um seguro-saúde de qualidade e com preços também bem bacanas, aí uma parceira que está há muitos anos com a gente e que tem ajudado bastante todos nós intercambistas, tanto de ICEX quanto de OGX. A gente fala de acomodação, e aí de novo, a acomodação está perguntando se a acomodação foi de acordo com as expectativas criadas pela organização, pela IESEC. Então, muito mais do que ter, a pergunta está falando sobre se a IESEC entregou aquilo que tinha sido alinhado antes da experiência. Beleza? Então a acomodação fala muito sobre você entregar aquilo que tinha sido combinado, muito além de fato você ter tido uma host family, ter participado do Global Home ou hostel, etc. Hoje a gente trabalha só com hosts, então a gente tem nosso programa aí de Global Home, hoje é a maneira como a ESEC no Brasil trabalha, mas a pergunta não é exatamente sobre isso, então é bem válido também estar completamente alinhado, porque muitas vezes o EP pode ter tido uma experiência, ele pode ter estado em um host, mas não era de acordo com o que tinha sido alinhado pela ESEC com ele, e aí por isso ele vai marcar não. Então é muito importante que esteja alinhado tanto com o EP quanto com o próprio time, que é muito além de ter um host, não ter um host, mas as expectativas que foram criadas a respeito disso. Então os Basic Living Costs, então todos os custos do intercâmbio, então os custos de operação e os custos de subsídio desse EP durante a experiência dele aqui da organização, durante a experiência dele na sua cidade. Então é muito importante que os benefícios que foram alinhados lá no início da realização, eles sejam de fato cumpridos, porque isso faz parte dos alinhamentos de Basic Living Costs. E aí depois a gente tem a parte de Development Spaces com Opportunity Provider, que fala sobre a IESEC ter providenciado um espaço de alinhamento de Job Description e de Personal Goals do seu EP junto com o Opportunity Provider no início e no final da sua experiência. Então é muito além de ter um lead com o parceiro, que muitas pessoas acabam criando esse mindset, mas é garantir que o EP vai estar lá alinhando a Job Description do projeto dele com os objetivos pessoais e que isso vai ser feito no início e no final da experiência junto com o Opportunity Provider, que no caso é o nosso parceiro. A gente vem então para mais um standard, que é o standard de Departure Support, que fala sobre se você, como a ESEC, providenciou todos os procedimentos legais para que ele deixasse o país. Então não é sobre você pegar o seu EP e levar ele no aeroporto, ou sobre dar esse tipo de suporte. É sobre você garantir que o EP tem todas as informações necessárias para sair do país e que a ESEC explicou para ele os procedimentos legais para que isso aconteça. E aí o último standard que eu vou falar agora é que é o Debrief with ISEC. E aí Debrief with ISEC significa que o OGX, o lado de OGX, Home Entity, convidou o EP para uma experiência assim que ele voltou para o país. Uma experiência aí de fechamento, que é quando ele vai ter a oportunidade de preencher os últimos standards e ver se ele realmente recebeu todos os mínimos como a IESEC. Beleza? Então esses foram os 16 standards, como eu falei, tem 12 que são de final responsabilidade de ICEX, 4 que são de final responsabilidade
de OJAX. Aqui vocês vão ver também o material que tem a pergunta exata de cada um dos standards, eles também estão separados aí um pouquinho pela timeline que isso é entregue, dependendo do ponto de vista, e é muito importante que todo time saiba o que cada um deles significa, então olhem também todos os materiais aí da AI, os materiais da ESEC no Brasil a respeito sobre o que cada um deles significa, e a partir disso vocês vão estar sim preparados para poder entregar um pico incrível para as áreas de vocês e para a cidade de vocês. Beleza? Qualquer dúvida é só falar com a gente.